Fala galera, tudo certo? Estamos aqui com mais um Texto Inspira. Eu e meu parceirão Gerson Otto vamos hoje trazer uma nova convidada para vocês. O que tu acha aí, Gerson? Bater papo, né? Conversar, né? E abordar temas que possam contribuir com você, né? Esse é o nosso desafio, ou seja, construir insights, né? Que possam inspirar verdadeiramente a cada um de vocês que estejam nos vendo ou estejam nos assistindo, né? E quem que é, Alex, hoje a nossa super convidada? Cara, é assim. A gente tem buscado trazer pessoas que vão trazer temas que são relevantes. Essa é uma mulher super empreendedora, que inclusive inspira e faz mentorias para muitas mulheres, o que me deixa muito feliz, porque ela ajuda a transformar a carreira de algumas mulheres, botar foco. Além disso, ela é multitarefa, conselheira, tem gestão de empresa dela própria, mais a empresa que ela e o marido estão construindo. A Luciana Crispim, minha amiga, a história dela é muito bacana, né, Lu? Eu quero que você conte pra gente. Primeiro um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela audiência. É sempre muito inspirador, né? E uma honra poder sentar e falar da nossa vida para outras pessoas, compartilhar no intuito para as pessoas que se sentirem de alguma forma tocada, que elas possam, né? Que elas possam crescer também e seguir seus caminhos e fazerem aquilo que elas amam. Eu acho que isso é meu maior privilégio hoje, poder fazer o que eu amo. Então, contar um pouquinho de mim? Eu não gosto muito de falar de mim, tá? Mas olha, eu gosto de resumir um pouco. Normalmente é assim, né? A gente não fala tanto da gente, mas é uma oportunidade única de poder estar eu acho que refletindo, né? Falar da gente, às vezes, traz essa identificação com pessoas, sim, sabe, Lu? Porque a gente, quando conta a nossa história, a pessoa fala assim, mas eu passei por isso. Eu te digo esse exemplo simples. Quando eu e o Gerson gravamos as nossas... O Gerson me gravou e eu gravei o Gerson. Daqui a pouco, quando eu olho... cara, passei por isso também. Como a gente é parecido nesses negócios. E é isso que acho que as pessoas... Olha, daí eles se pegam na gente. Sim. Eu acho que tem muita história aí, né? Nesse ramo têxtil. Eu acho que é um lugar privilegiado. Primeiro, eu adoro. Eu sempre falo assim que é como se eu estivesse numa cozinha. Sabe, é aquele lugar aconchegante, com cheiro de bolo de mãe. Essa é a área têxtil. Então, ontem eu fui na feira com uma amiga, que não é da área têxtil, que é minha sócia, em outra empresa que eu tenho de estruturação de capital, M&A. E ela falou, meu Deus, como você é famosa! Porque a gente vai conhecendo todo mundo. E é uma construção e um desejo, né? Eu acho que quando a gente se forma, né? Igual eu me formei em engenharia têxtil... A gente nos forma com muito norte. O que eu vou fazer, né? Como que vai ser minha vida? Mas, independentemente da área que a pessoa segue, ou do perfil dela, ou para um CEO, ou para um empreendedor, ela consegue achar nesse lugar, né? Na área têxtil, ela consegue achar um lugar de muito acolhimento e de muito suporte. É assim que eu vejo, né? É assim que eu vejo meus clientes. Eles vibram com o nosso sucesso, eles vibram com a nossa história. Então, depois que eu me formei, eu fui trabalhar em chão de fábrica. Trabalhei dentro da oficina mecânica, literalmente, a única mulher. Eu sou a única mulher em muitas áreas da minha vida. E foi muito legal para mim, porque acho que muita gente ia falar, meu Deus, como vai ser? Mas eu virei, assim, quase uma filha de alguns... babá de outros, acho que cozinheira de outros. Eu levava lanchinho, eu fazia Dia dos Pais, e eles me ajudaram demais. Então, assim, eu estava fazendo um trabalho, eles iam lá na máquina que eu estava, às vezes pegando um tempo, fazendo alguma coisa, arrumavam a máquina para mim, e antes de acabar o período, tudo já estava rodando com 100% de eficiência, e o meu gestor, na época, uma pessoa queridíssima, falou, mas como é que você consegue? Uma semana que você está na máquina, a coisa começa a rodar bem. Mas eu não tinha feito nada, né? Eu só tinha contado com a ajuda de outras pessoas que me ajudavam. Então, mas esse ponto é sensacional, porque a verdade é que a gente não faz nada sozinho, né? Exato. E se a gente aprende isso, a vida fica mais fácil. Se a gente aprende a ajudar os outros, a gente entende que as pessoas vão nos ajudar também.
E aí fui crescendo, fui para a área comercial, achando que eu não iria, porque a vaga não era para mulher. Fui a única mulher durante 15 anos, fiquei 17 anos na Staubli e durante 12 anos o nome do meu cargo foi salesman. Acho que eles acharam que eu ia desistir realmente, né? 300 homens, imagina, 300 homens. Então as reuniões começavam, Luciana e senhores, sejam bem-vindos, e assim a gente iniciava. E depois disso, fui para a Ritter, né? Depois de 17 anos, fui para a Ritter. E quando eu saí da Staubli, eu saí de uma forma mais estruturada, assim, eu planejei a minha saída, né? Acho que isso vai para o ar agora, eu sei. Mas eu planejei a minha saída 5 anos antes. Eu já queria sair e eu queria ser contratada por outra multinacional. E estudando do jeito que eu estudo, né? Eu sou meio workaholic, eu estudo demais. Eu aprendi como fazer isso. É studyaholic. Eu nem sei se existe isso, né? Eu desenvolvi uma forma, uma estrutura de ser convidada por outra empresa multinacional que pudesse me oferecer o dobro do que eu recebia. Foi assim que eu saí. Oh, que estratégia, hein? É excelente. Por isso que eu virei mentora. Lu, você sabe que eu vejo isso, a gente, talvez as pessoas ouçam essas coisas e falam, pô, mas como que pode? Não, gente, isso é planejamento, é plano de carreira, é buscar os seus objetivos de forma estruturada. Faz parte do jogo isso, como intraempreendedor, como empreendedor, como CEO de empresa. Tudo tem que ter planejamento, tem que ter processo, tem que ter... É o que a gente vive falando aqui. Para que serve uma empresa? A empresa tem que dar lucro, certo? Sim. Então, assim, em termos de governança, né? A empresa tem que dar lucro. Uma empresa que não dá lucro não é sustentável. E essa sustentabilidade que eu digo é a longo prazo. Ela não se sustenta, ela não para em pé, entende? Nesse sentido que eu falo, ela não é sustentável, certo? Sim, eu sou totalmente de acordo contigo. Uma empresa que não dá lucro, o que ela faz? Ela corta quadros de funcionário. E isso não é mal, porque se ela não cortar, todos vão ficar sem emprego. Então, quando você é demitido e você se pega, oh, meu Deus, fui demitido, é injusto a empresa? Não, não é, mas também não é injusto da parte do funcionário se ele sabe estruturar um plano de carreira, certo? Claro, faz parte. Faz parte do jogo. Ali não é uma associação beneficente, ninguém está ali para me servir. Eles me pagam por um serviço que eu devo entregar com excelência, enquanto eu estou naquele lugar. Esse é o contrato? Conecta bem com o que a Luciana está falando, com outros episódios que a gente já gravou e trouxe alguns comentários, né? Nós trouxemos que é fazer a gestão. Fazer a gestão. Do dia a dia e fazer a gestão do futuro. Sim. Né? Nos outros episódios a gente trouxe isso para uma realidade dentro da empresa, né? E agora a gente pode conectar essa realidade para a vida profissional, né? Sim. Fazer a gestão do dia a dia e fazer a gestão do futuro, né? Da carreira profissional. Gerson, se a gente fala de intraempreendedorismo, o cara, quando olha a carreira dele, ela também tem que ser sustentável. Sim. Você não, eu, como disse, eu acho que o que a Lu comentou sobre a questão de sustentabilidade, de ganho da empresa, é totalmente relevante. Isso é o tal do olhar do dono. Sim. É você entender que a empresa onde você trabalha, você tem que dar o máximo para que porque ela te contratou, ela te pagou para você fazer aquele trabalho, e aquele trabalho você tem que entregar com excelência e performance. E ela tem que dar resultado positivo. É para isso que ela existe. Ela não é uma associação beneficente. Porém, o intraempreendedor, ele também não é beneficente e ele também tem o plano de carreira dele. E ele também precisa dar resultado na vida dele para ele poder evoluir. E você trouxe um outro ponto que eu achei fantástico, já pegando o gancho, a tua paixão por estudo. Na verdade, é por estudar. Mas você está se preparando para ser melhor. É isso que é estudar, né? Você não está fazendo isso, não é, eu vou porque eu quero ser PhD e falar que eu sou PhD. Não é pelo título, é sim pela preparação para aumentar sua capacidade para evoluir, não é isso? Sim, eu acho que uma vez me fizeram uma pergunta, eu achei muito interessante. Eles falaram assim, quando virou sua chave assim, de funcionária para empreendedora? Quando virou? Eu digo que não foi nem essa chave de funcionária para empreendedora, mas teve um período na minha carreira que eu estudava
para conseguir ser uma profissional melhor. Legal. Hoje, eu estudo porque eu sei qual a profissional eu quero ser. Entende? Então, existe uma diferença. O meu estudo hoje, ele tem um foco de um lugar a longo prazo para onde eu quero ir. Então, eu não estudo mais para preencher ou para adquirir conhecimento. Eu tenho um plano de carreira. Eu tive um plano de carreira de curto, médio, mas eu tenho um plano de carreira a longo prazo. Então, se você falar assim, onde você quer estar daqui 10 anos? Eu sei onde eu quero estar. Mas a vida é breve. Tá bom, mas você pode morrer amanhã. É verdade, mas e se eu não morrer amanhã? E se eu viver até 150 anos? Tomara. Onde eu estarei? Se tiver saúde para viver o máximo que der. E a gente faz um podcast aqui, quando ela tiver os 150. Pode fazer. Então, assim... Acho que eu não vou ter. Então, eu penso que a governança corporativa, ela tem muito a ver com essa gestão, sabe? Eu acho que quando uma empresa, ela consegue integralizar esse espírito de motivação pessoal com a motivação empresarial, quando isso consegue ser conectado entre empresa, empreendedor, cultura e funcionários, você tem um organismo que cresce e realmente se torna muito sustentável, ele é disruptivo. Porque enquanto a gente vive esse esquema, né, de eu mando, você obedece, a criatividade, ela não consegue aflorar num ambiente onde você segue regras fixas. Isso é muito diferente da liberdade e de um ambiente onde a criatividade é realizada. Então, tem muitas empresas que são inovadoras, tem muitas empresas que criam, tem muitas empresas que estão florescendo no mercado justamente porque elas fazem algo diferente. O que elas fazem de diferente? Gestão. Começa na gestão, porque empresas são feitas de pessoas. Elas são vivas e elas precisam que essa vida seja abundante. Senão, elas não vão progredir. Ou elas vão ficar naquela mesmice, né? Naquela coisa de rotatividade alta, absenteísmo alto, muita falta. Por quê? Né? Por que a gente não pode ser diferente? Você sabe que a Lu colocou ali... Isso é comum em todos os nossos convidados, têm sido todos meio que olhando nesse sentido, né? Você falou ali de cultura, né? Antigamente a gente não dava esse nome, mas a verdade é o seguinte, lembra aquele teu plano que você comentou? Eu sei onde eu quero estar. Uhum. Saber onde você quer estar, isso passa por você escolher a empresa onde você quer trabalhar, porque você se conecta com essa cultura. E essa cultura estando dentro de você, você se identificando com o ambiente, você consegue executar aquele teu plano de uma maneira que você apresenta resultados. E isso tudo vai construindo uma carreira melhor, uma empresa com melhores resultados, um ecossistema ao redor de tudo isso que dê e apresente esses resultados. Acho que, mais uma vez, né, Gerson, como sempre acontece, graças a Deus aqui, nessa nossa atmosfera, as coisas se conectam. A gente sempre está nessa. Acho que contribuindo, Luciana, com o que você falou, perfeito. Processo de transformação, né? Cada um de nós está se transformando, né? A cada dia, a cada momento que passa, né? Constantemente. Talvez um exemplo fácil para entender a transformação sei lá, alguém que mora com os pais, né? Quando a pessoa vai morar sozinho, ali já há um grande processo de transformação, né? Sim. Quando a pessoa vai morar com alguém, né? Companheiro, companheira, né? É um outro grande processo de transformação, né? Quando a gente tem filhos, é outro processo de transformação, né? Assim como na vida, na questão pessoal, tem as transformações, a gente tem que se preparar, entender e se preparar para essas transformações profissionais, né? É um processo de evolução, né? Mas sempre tem aquele momento de apertar o botão, né? Do iniciar para um novo momento, né? Como é que então você percebeu assim que, poxa, agora chegou o novo momento, Luciana? Quais eram as tuas percepções desse botão então a ser apertado para dizer, poxa, eu me planejei e agora chegou o momento de fazer uma mudança, né?
Eu acho que foi, na verdade, por necessidade, né? Eu tenho uma empresa na área de otimização energética e meu marido falou, olha, eu preciso da sua ajuda. A gente está crescendo e eu não consigo mais seguir sozinho. E eu já tinha muita coisa engatilhada, assim. Já tinha muita empresa que já estava... Tinha muita coisa que eu estava fazendo, assim, engatilhado, mas que eu não fazia realmente porque... não tinha tempo, eu estava trabalhando para outra empresa e essa outra empresa também tinha vários compliances, né? E eu não tenho como desrespeitar um compliance, isso é antiético, e daí é contra os meus próprios valores. Então, eu deixei essas parcerias, eu fiz muito treinamento gratuito, porque eu não queria cobrar, já que eu já tinha outra fonte de renda. Então, assim, eu fui construindo as empresas que eu tinha, por exemplo, a Wave, que é uma empresa de mentoria e treinamento na área de negociação, ou a Link, que é uma empresa de M&A. Essas empresas foram sendo construídas na área de, eu vou te recomendar isso, tá, eu te treino de graça, ou eu fiz 5 anos de mentoria para um instituto que o Bradesco ajuda lá em São Paulo, gratuito. Fui fazendo essas coisas. Então, quando eu saí, isso já estava consolidado, eu já tinha uma história, eu não comecei do zero. Isso foi planejado? Foi planejado. Sabe, eu não tenho vergonha de falar assim, não, desde o começo. Então, os treinamentos gratuitos, eu treinei uma vez as meninas da Câmara de Comércio da Suíça. E as meninas da Suíça falaram assim, o que você quer? Quanto você vai cobrar? Eu falei assim, não, eu não quero nada, eu só quero que você preencha essa última folha aqui e se um dia eu puder publicar, põe um X aqui no sim. Isso faz o quê? Uns 7 anos? Então, assim, eu planejei sim, eu coloquei isso no papel sim. Eu sabia que isso ia virar realidade um dia. Não sabia, mas se virasse estava pronto, entendeu? Então, eu acho que a chave virou por necessidade, mas quando a chave virou, você entende? Já estava construído, eu já tinha uma base sólida lá atrás, eu não ia começar do zero, não era um sonho, sabe? Eu já fui planejando para que isso se tornasse realidade. E fazendo o dia a dia, né? Fazendo as ações do dia a dia, os movimentos do dia a dia, criando os relacionamentos, pensando para frente, né? Esse entendendo, né? Quais são as skills que eu não tenho? Quais as skills eu tenho? Quais as skills que eu não tenho? Como eu posso adquiri-las? Quer dizer, o que eu preciso fazer e onde eu quero chegar? Eu acho que isso é a grande questão, né, numa mentoria assim, que eu faço. As pessoas, às vezes, você fala assim, o que você quer? E a pessoa começa a me dar uma lista do que ela não quer. Eu falo, mas não perguntei o que você não quer. O que você quer? A gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, para onde você vai no final? E isso, às vezes, acontece com empresas, certo? A empresa vai vivendo no dia a dia e ela vai vivendo nessa coisa que a gente tem no Brasil, né? Que metade do tempo você pensa em como responder todos os boletos que o governo vai te mandar e outra metade do tempo é como que eu vou gerir problemas. Então, claro, sobra pouco espaço ali para criatividade, mas, no mínimo, aonde eu quero chegar? Eu quero ser a segunda maior do Brasil, mas por que não a primeira? Quero ser a primeira maior em tal coisa, eu quero ser a melhor em tal área. Porque daí você tem um caminho para trabalhar, você tem uma direção para seguir, certo? É muito difícil você fazer o contrário, ou parar e ver quais são os problemas que eu estou enfrentando. Como eu resolvo isso? De uma outra forma, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida, de uma forma que me traga o retorno de investimento o mais rápido possível. Porque, às vezes, a gente entra numa operação automática, né? Eu estou com um problema em venda. Aumenta o número de vendedores. Mas, às vezes, não é isso. Você pode ter um sócio, você pode crescer com um investimento, você pode crescer verticalmente, horizontalmente. Existem outras opções. E o nosso mindset é sempre para o outro 880, né? Não, está todo o mercado ruim. Está todo mundo ruim. Entende? Você sabe do que a gente tem falado bastante aqui nesse espaço seguinte. Às vezes a gente olha muito para fora, né? Da empresa e é o governo isso, ou é o mercado aquilo, e não olha para dentro. E o que você está trazendo é justamente isso. Ter o olhar para dentro de si primeiro para poder resolver o externo. Porque tudo passa por, às vezes, rever. A gente, às vezes, vê empresas que hoje estão um pouco mais inchadas porque tentaram fazer algum determinado tipo de processo ou de
solução para poder dar um resultado melhor. E isso não resolveu, porque, na verdade, tem que rever o processo, melhorar a eficiência, olhar para dentro, competir contra si mesmo, falar como que eu posso fazer melhor o que eu já estou fazendo. Como é que eu posso extrair mais resultado daquilo que eu já tenho? Antes de olhar, às vezes, para fora. O contexto é hoje, o cenário é esse, desculpa, não é o contexto, né? O cenário é esse, mas não, é você fazer essa reflexão. E, como você falou, quais as ferramentas que ainda eu não tenho para poder performar com o que eu tenho de maneira melhor? Acho isso interessante da tua fala. Uma ferramenta hoje que a gente está falando muito, por exemplo, e que eu acho muito produtiva e que pouca gente conhece, é conselho. Certo? E aí tem uma diferença muito grande de um conselho consultivo e um conselho administrativo dentro de uma empresa. O conselho administrativo ele é para uma empresa de capital aberto, ele é obrigatório por lei e ele rege a sua companhia, ele vai fazer planejamento estratégico. O conselho consultivo ele não tem essa obrigatoriedade, ele não são os decisores do negócio, certo? Colocar assim. Mas ele ajuda. Porque você pode contratar ou você pode ter uma mesa com conselheiros de diversas skills, certo? Então, uma empresa ela poderia ter alguém que é especialista em TI, inteligência artificial, inovação, entende? Outras skills que não fazem parte do meu dia a dia e que eu não vou ter como contratar ali naquele conselho. E aí a governança de uma empresa ela pode começar pequena e começar dessa forma, e começar com um custo muito baixo, mas trazendo um valor para dentro da empresa e agregando informações que sejam relevantes, porque a gente percebe que a indústria ela é muito mais musculosa, certo? Ela é robusta, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma velocidade muito baixa quando a gente compara, vamos supor, com uma startup, que é quase uma espuma, mas com uma velocidade de decisão e de tomada automática, né? Praticamente automática. Então, eu transito nos dois mundos propositalmente. Startup não é meu mundo, não é onde realmente eu queira estar. Eu acabo até declinando de muitos convites para startup, porque eu gosto de estar lá por curiosidade, para entender qual que é esse mindset, como é que eles tomam decisão, como é que eles conseguem ser tão ágeis, Sim. Entendeu? Tão enxutos e tão rápidos. O que eu posso absorver disso dentro da minha empresa? Então, isso é um exercício que eu faço, mas eu entendo que é meu jeito e não é sacrificial para mim, porque eu amo isso, certo? Às vezes, um dono de empresa, ele está focado em outra parte, em outro setor da empresa, e ele não vai ter essa inclinação de curiosidade. Mas ele poderia ter dentro da empresa um conselho que se reunisse, sei lá, a cada 2 meses, pessoas que ele confia, que ele acredita que sejam um tanto quanto disruptivas no mercado, para que traga algo de novo, mas que ele começasse a fazer uma governança externa, né? Talvez mais estruturada num conselho, para que ele trouxesse isso para dentro. Porque essa é a função de um conselho, tá? É trazer informações de mercado para dentro da empresa. Então, um conselheiro que não consegue conectar mercado, inovação, informação, ele não serve nesse sentido para muita coisa. Dentro daquela estratégia de 80-20, né, o core trabalhando com os 80 e os 20, estando na área de inovação e growth e olhando para frente, acho que o conselho ele até representa, nesse sentido, uma maneira interessante de visualizar, né? Você tem todo o corpo, que são os 80% funcionando para aquele dia a dia acontecer, e aquele conselho que é uma parte pequena, às vezes pode ser um conselho começando com um conselheiro, ou depois ampliar 1, 2, 3 e tal. Esse corpo aqui esteja olhando para esse futuro e até para as melhorias através de acompanhamentos, de números, que às vezes... Isso é interessante, né, Gerson? A gente já conversou sobre empreendedorismo, sobre a dificuldade no setor têxtil. Você que está com a gente aqui no setor têxtil, nós às vezes não conseguimos evoluir com a gestão na velocidade que a gente consiga se desvincular do dia a dia. Então, muitos dos gestores têxteis, eles têm que fazer o operacional,
o estratégico enfim, tudo, né? E, de repente, aquele momento do conselho serve para quê? Para ele se preparar para o plano, para acompanhar o plano, para acompanhar os resultados, avaliando esses resultados e criticando. Bom, então, saindo daquela reunião de conselho, o que acontece? Ele tem ações para serem tomadas que facilitaram ele a agir. E é uma posição, igual você falou, né? A gente faz tudo, né? Ele está na operação, ele está pensando no negócio, e é solitário isso. Claro. É solitário esse lugar, sabe? Onde você é responsável, às vezes, por centenas e centenas de famílias que vivem do seu negócio. Então, cada decisão que um empresário ele toma é uma decisão que não impacta só a vida dele, sabe? E, às vezes, a gente tem esse costume, essa cultura de olhar o empresário no Brasil como aquele cara que vai explorar, entende? E isso deveria ser derrubado, porque como que o meu explorador sustenta a minha casa? Como isso pode acontecer? Entende? Isso é tão incongruente. E essa perspectiva de tratar funcionário e empresário como inimigos, isso não agrega mais, isso não deveria mais acontecer. Porque se a gente consegue trabalhar junto... Gente, eu tenho um amigo meu, ele é dono de um negócio excelente. E ele está vendendo as ações porque ele descobriu que ele não quer ser dono, ele quer ser funcionário. Ele está vendendo as ações dele para ele retornar à posição de funcionário da empresa que é dele. Entende? Então, assim, cada pessoa tem que saber o que ele quer. É a sua escolha. E uma vez que você quer ser funcionário, está tudo bem. Não é todo mundo que precisa ser dono, porque o lugar de dono também tem ônus e bônus. Então, nesse organismo é muito interessante você saber e você ter alguém, e você ter um conselho que te ajude e que te dê esse apoio para que você não se sinta tão só na hora de você tomar uma decisão. No tal que teve na Febratex, Carlos Ferreirinha estava coordenando, estavam presentes Dona Sônia Souza, né? Ré Souza, ex-CEO da Dudalina, estava presente o Tiago, né, da Cataguases, e também estava presente o André da Lila, né, pessoas todas que a gente conhece, né. O foco foi ali a questão da sucessão, né. Mas eu quero me voltar agora desse foco que eles comentaram para a nossa realidade aqui, né. Ferreirinha trouxe o tema da seguinte forma: 120 anos de transformação que o mundo tinha passado. Os últimos 20 anos nós tivemos transformações maiores até do que nos 120 anos anteriores, né? Ou seja, o mundo está em transformação, né? Se o mundo está em transformação, as empresas precisam estar em transformação, e para as empresas estarem em transformação é necessário que então profissionais estejam em transformação. Em muitas empresas a gente vê assim: poxa, não, mas é que a decisão está centralizada, às vezes não quer ter uma opinião de uma outra pessoa, né? Pessoas envolvidas, por exemplo, em conselho, elas têm possibilidade de trazer coisas novas, né? Então, se a gente fala que nos últimos 20 anos nós tivemos um número igual ou maior de mudança de cenário do que aconteceu em 120 anos, então o que a gente pode esperar para os próximos 5, né? Que provavelmente vão superar os desafios dos próximos 20 anos, né? Mas assim, agora, Luciana e Alex, fazendo a seguinte pergunta: como é que a gente pode fazer para agora convencer o empresário, né, a ele ter um conselho na sua empresa, se ele ainda não o tem? Acho que o primeiro exercício, gente, é de humildade. Sério, porque assim, você assumir como empresário que tudo que você construiu, certo? Aquele patrimônio, ainda precisa melhorar, é um exercício de humildade, né? Quando a gente olha para trás, eu vejo tantas empresas que são tão bem sucedidas, são exemplos. E aí essa pessoa fala assim: não, mas eu poderia ainda melhorar? Então, quem eu vou chamar? E você vai chamar alguém que vai te dar conselhos e, às vezes, mostrar direções que você não concorda 100%. Então, é um exercício de humildade à medida que a pessoa vai pensar sobre algo que ela não concorda.
Entende? Então, assim, eu acho que esse é o ponto. Então, primeiro é entender que eu posso melhorar, que o que eu fiz não é suficiente ainda, tá? Talvez isso seja aquele negócio de você estar irrequieto sempre. Talvez, acho que isso... Mas o estar irrequieto sempre já é um exercício de humildade, já, entendeu? É bem isso. Se você está irrequieto, pô, eu tô aqui, já me dei bem. Nosso negócio performa super bem. Mas se eu posso melhorar mais? Você ter essa inspiração, acho que é onde mora um pouco desse desejo inicial do conselho também. Sim, e aí tem especialistas nisso, né? Tem pessoas que fazem isso, que elas ajudam empresas a construir um conselho consultivo. E o segundo ponto, eu acho que você chama pessoas que você admira, que conectam e que você sabe que você não tem aquela skill dentro da empresa. Entendeu? Chama pessoas que aquela skill me falta. Então, para que serve esse conselho? Porque ele é consultivo, certo? O governo não gostei, olha, valeu, obrigada, vamos chamar o próximo. Mas construir esse ambiente onde você possa ter. Então, eu quero entender mais de inteligência artificial, eu quero entender mais de time, eu quero entender mais de negociação, eu quero entender como que eu construo isso. E aí você constrói esse ambiente. Não é nada difícil, gente, é tão simples. Eu acho que a dificuldade maior está justamente em não saber. Entende? Porque é muito simples, é muito fácil. Qual é a dificuldade? Eu não sei. Eu não sei o que é um conselho. Não sei a diferença de consultivo, não sei o papel dele, não sei. E aí, como eu não sei nada, eu acho que é difícil. Mas imagina, um empresário que fez o que fez, que chegou onde chegou. Hoje a gente não tem dificuldade para os empresários da área têxtil, nenhuma. São todos maravilhosos. Isso é o mais fácil. Agora, qual é a vantagem, né? A vantagem é entender, é ter alguém de fora que vai entender qual é a linguagem, essa cultura, as diretrizes, elas chegam lá embaixo. O que o CEO pensa, ele é executado lá no chão de fábrica, isso está acontecendo, como que a gente faz isso acontecer? Quais são os drives que motivam uma pessoa a ficar num emprego hoje, né? Como eu motivo, como eu coloco realmente independência, maestria, pertencimento dentro da minha empresa? Como eu faço isso acontecer? Gente, tem gente fazendo isso muito bem, tá? Tem gente fazendo isso muito bem. Aqui, inclusive em Blumenau, Brusque, eu conheço empresas que são espetaculares. Que legal. Lu, você tocou num tema que acho que eu quero explorar um pouco mais, porque eu sei do teu expertise nisso. A parte de negociação. Por que eu quero explorar? Porque o tema negociação ele é muito abrangente. Para tudo que a gente faz na vida, eu sempre costumo dizer isso. Até para você decidir, vamos dizer, pegar o exemplo do casamento, né? Você tem que negociar. Você vai ter que negociar com o teu parceiro, sempre vai ser obrigado. Com a família, você é obrigado a negociar, com os pais, os acordos. Em todo momento na vida você negocia. Na carreira, também é uma questão de negociação. Porque, como você mencionou há uns momentos atrás, o desenvolvimento profissional ele vai acontecer de acordo da forma que você negocie para que chegue naquele teu objetivo. Então, você vai... Todo momento a gente está falando isso. E eu acho que você tem influenciado e inspirado muita gente a aprender a lidar nesse ambiente de negociação. Mais uma vez falo que eu sei quanto árduo deve ser a tarefa para que a mulher negocie o mesmo status, as mesmas oportunidades que os homens, né? A gente sabe que ainda existe muita desigualdade nesse sentido e acho que você fez isso com algumas mulheres ao longo da tua carreira e como no setor têxtil nosso, nós temos muitas mulheres em cargos de liderança. É um setor que dá essa oportunidade, é um setor diferenciado nesse sentido, por isso é uma das maravilhas que me faz apaixonado por ele. Então, assim, acho que essa tua experiência, se você puder trazer pra gente, vai ser muito bom para quem pode estar nos assistindo. Nossa, eu adoro negociação, né? Eu assim,
Para mim dá umas 8 horas de podcast de negociação, porque a gente vai se aprofundando. Mas eu vou colocar alguns pontos assim que eu diria que são chaves, né? Para passar para o público, para quem está nos assistindo já entender algumas coisas. Eu acho que a negociação começa com você mesmo, tá? Você acorda de manhã, aí você pensa, o despertador toca, você vai falar, vou pôr mais 15 minutos. Mas será que eu levanto ou será que eu fico dormindo? Nossa, será que eu vou me atrasar? E se eu me atrasar, será que alguém vai se importar? Isso é uma negociação? Eu saio do meu trabalho ou eu fico? Isso é uma negociação que a gente faz com a gente mesmo, baseado em valores e princípios que estão enraigados ali na nossa personalidade e conforme a nossa vida. Mas hoje, né, o que eu faço, o que eu vejo de negociação é um mindset. Eu fui desenvolvendo algumas coisas, né? Então, eu desenvolvi um one-page canvas de negociação, um passo a passo. Inclusive, eu desenvolvi uma parte de pré-negociação. Nem sempre vale a pena negociar. E nem sempre vale a pena você entrar num processo de negociação quando o que você coloca em risco é muito maior do que a sua possibilidade de ganho. Tem negociações que você entra onde a sua reputação está em risco. Certo? Então, por exemplo, no caso de um conselho administrativo, seu CPF está ligado. Então, você vai ser conselheiro administrativo numa empresa onde o risco de um acidente ambiental é altíssimo. Nunca mais, se acontecer, você vai ser conselheiro em outro lugar. Entende? Então, assim, são negociações e é um mindset realmente de negociador que, para mim, todo líder, todo gestor deveria ter. Porque nesse caminho, você entende o que é posição, o que é interesse? O que eu quero de uma negociação realmente? Quais são os ganhos secundários que eu quero obter daquela negociação e que ninguém está vendo? Entende? Às vezes o que eu quero eu quero palco, eu quero que as pessoas me conheçam, ou eu quero paz, ou eu quero no futuro ter tal coisa. Mas eu não falo isso, o que eu estou negociando é só o salário. Entendeu? Então, o que acontece na maioria das pessoas é que elas não param para pensar nesse caminho, elas não estruturam a negociação e elas vão para uma mesa de negociação sem entender qual é o valor mínimo, qual é a minha alternativa. E se eu perder, o que acontece? E se eu ganhar, o que acontece? E se eu ganhar? E se der certo? Certo? E se eu sair daqui e ficar milionária? Tem várias crenças na nossa cabeça que às vezes nos impedem. Então, esse mindset, ele nos ajuda a pontuar o que eu realmente quero, o que está declarado, o que não está, como eu abro uma mesa de negociação, como eu me conecto com as pessoas que estão na mesa, como eu estabeleço um clima, uma emoção que é propensa para que aquela negociação, aquilo que eu quero dar certo. É melhor eu colocar vocês dois, por exemplo, numa emoção em alto grau emocional, onde o seu racional vai estar prejudicado, ou para mim é vantajoso que você esteja calmo e pensando de uma forma que o seu cognitivo esteja racionalizando cada frase. Em que situação? Por exemplo, se eu for vender seguro, eu prefiro você no estado emocional. Se eu vou vender seguro de vida, eu prefiro você nesse estado? Sim, o cara tem que pensar que ele vai morrer para ele ganhar o benefício. Exato. A necessidade. Né? Mas quando a gente aprende negociação, você consegue aprender como eu coloco você nesse estado emocional. Entende? Então, isso é muito vantajoso. Isso é espetacular. E as pessoas, por exemplo, eu brinco, né? Quando as pessoas vão descobrindo quais são as skills, eles vão ficando um pouco, meu Deus, não quero negociar com ela. Mas não é isso. Eu economizo o tempo de uma pessoa, mas muito. Eu consigo fazer muito mais rápido o que um vendedor, o que alguém teria que fazer em, sei lá, em dias e mais dias. Por quê? Porque eu estou pronta para ouvir, para entender, para saber quais são as necessidades e para responder de uma forma otimizada, objetiva, prática, para aquilo que a pessoa que está na minha frente necessita. Então, na verdade, uma skill de negociação, claro, você pode usar para o mal, tudo você pode usar para o mal. Mas se você usar para o bem, e se você tem ética, a pessoa que está na sua frente ganha demais. Desculpa, Gerson, eu até estou pegando aqui um ponto, né? Porque a gente falou hoje já sobre governança, sobre conselho, mas você é a segunda vez que você mencionou compliance e ética. Acho que, para quem está nos assistindo, você que tem uma empresa, tem que lembrar que os seus valores
pessoais regem a tua empresa. Então, se você não é ético como empresa, você não é ético como pessoa. Ou vice-versa. Exatamente. Então, a gente está falando para você construir um legado. Você construir uma trajetória que você, quando chegar mais adiante, olhar e falar assim, ó, daqui eu construí tudo que a minha família daqui eu construí tudo que... Ó, até me arrepio um pouco, ó, aqui, ó. Tudo que eu construí trouxe o bem. Eu compartilhei, como você falou mais cedo, o empresário, o dono da empresa, ele tem a responsabilidade, às vezes, sobre dezenas e alguns até sobre milhares de pessoas que estão debaixo daquele guarda-chuva. Então, essa trajetória é muito bacana. Então, quando a gente fala da negociação nesse ponto, é justamente para que atenda a esse tipo de valor, esse tipo de governança no negócio, né? Então, eu acho muito bacana, mas você tem que saber onde você quer chegar. E você tem que negociar com todos os aspectos, né, que você do ambiente. Sim. Em algumas outras conversas, a gente percebeu quantas skills são necessárias para hoje gerir um negócio. Antigamente, vou mandar uma confecção. Eu sei cortar, costurar, fazer não sei o quê. Agora você precisa cortar, saber costurar, pensar no compliance, pensar na ética, como negociar melhor para tirar o melhor resultado ou para encurtar o tempo. Mais uma vez, um complemento de conhecimentos que a gente porque precisa a concorrência é maior, né? Antigamente a gente tinha talvez mais público, menos pessoas ali fazendo o negócio. Hoje a oportunidade é para todos. Todo mundo pode fazer o que qualquer pessoa faz, mas nem todo mundo vai conseguir, certo? Mas poder pode, você pode fazer tudo. Eu ainda acho, Luciana, agora contribuindo com a fala de vocês dois, que eu estou achando aqui fantástico, o tempo vai passando, todos nós vamos aprendendo, né? O dia a dia que passa, a gente vai evoluindo, cada um de nós. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que toda vez que a negociação verdadeiramente, genuinamente, ela é uma negociação ganha-ganha, né? Onde eu entendo o que eu ganho, né? E eu também tenho que entender o que a outra pessoa vai ganhar nesse processo de negociação, né? Às vezes colocando as informações mais claras daquilo que verdadeiramente se deseja, né? Eu entendo que isso é um caminho que facilita, né? Dependendo da negociação, ela mexe com, você falou emocional, né? Mexe com o emocional de todos, né? Então, seja uma negociação de pedir um aumento salarial, seja uma negociação de querer crescer uma função, seja a negociação de um fornecedor, seja uma negociação com um cliente, né? Todas elas é necessário esse processo de preparação, como você comentou, né? O ganha-ganha, na minha percepção, ele entrega resultados superiores, né? Como é que você enxerga agora essa relação ganha-ganha, né? Qual é a sua visão, Luciana? Então vamos lá, ó, posição e interesse. Vamos fazer o seguinte, vou contar uma história. Um pai pega 2 filhos brigando por causa de uma laranja, certo? Certo. Ele está lá trabalhando, percebe a briga, vai até onde os filhos estão brigando e fala, chega, pode parar com essa palhaçada? Pega a laranja, pega o filho mais velho e fala assim, ó, você vai cortar a laranja para o mais velho. E o mais novo, para o filho mais novo, ele fala assim, agora você vai escolher qual metade você quer primeiro. Tá bom? Tá bom. Claro, o mais velho corta milimetricamente, né, com paquímetro. O filho mais novo escolhe. Dali uns 10 minutos o pai fala, mas o que esses dois estão fazendo com essa laranja? Aí ele volta e percebe que um estava fazendo suco e o outro estava tirando a casquinha. Qual é a posição? A briga pela laranja. Qual é o interesse? O que eles vão fazer com aquilo? Em uma negociação, quando você sabe o interesse, as possibilidades de ganho, elas são exponencialmente aumentadas. Se o pai tivesse conversado com os filhos e perguntado antes, por que vocês querem a laranja? O que vai fazer o bolo poderia ter ficado com a casca de uma laranja inteira. E o que vai fazer o suco poderia ter ficado com o suco de uma laranja inteira. Então, essa é a diferença quando a gente tem todas as informações e quando a gente não tem. Sobre ganha-ganha, eu tenho para mim, e foi num congresso de negociação na Suíça, o ano retrasado, eu ouvi o que eu achei a melhor definição do ganha-ganha. Então, o ganha-ganha não é que os dois vão ganhar a negociação. Para mim, o ganha-ganha é ambas as partes, ou
todas as partes, porque tem negociações múltiplas, vão sair daquele processo melhor do que eles entraram. Então, qual é o ponto? Se você sabe aonde você quer chegar, você sai satisfeito? Uma pessoa que não sabe onde quer chegar, ela pode entrar numa negociação, ganhar o que ela pensou que queria ganhar e sair insatisfeita, achando que ela poderia ter ganhado mais. Entende? Então, precisa saber também. Então, esses 2 parâmetros, eles são muito legais, porque eles esclarecem o ganha-ganha e essa possibilidade ainda de aumentar o seu ganho mesmo numa negociação. É que eu acho que quando a gente fala de ganho, né? A gente remete para aquela história do empresário que explora o funcionário. A gente, quando fala de ganho, a gente entende, putz, eu tô aqui brigando pela minha empresa. Por exemplo, no meu caso, que eu sou representante comercial, né? Eu estou entrando numa negociação representando a empresa que é o meu verdadeiro cliente. Vocês sabem dessa minha crença, né? Que é a minha representada. E do outro lado, eu tenho o meu cliente. O meu cliente, obviamente, ele está querendo extrair o menor custo, porque o interesse dele é que ele tenha capacidade de ser competitivo e ele possa vender bem e também rentabilizar bem a empresa dele, né? Veja que eu conheço o interesse dele. Então, quando eu entro na negociação, eu também entro disposto a ajudá-lo a cumprir aquele interesse. Então, no fim das contas, quando eu executo a venda, eu estou feliz porque eu venci e com isso eu ganhei a minha remuneração e fiz a minha empresa aqui atrás ter o resultado que ela precisa. E estou feliz porque o meu cliente que me comprou aquele determinado produto, ele também vai poder extrair e crescer. E juntos, aí é que eu vejo onde entra realmente o ganha-ganha. Juntos, eu fiz esse cara crescer e eu cresci também. Então, assim, é aí que eu vejo. Essa, por exemplo, é um exemplo de negociação bem sucedida. Isso seria uma negociação que a gente chama integrativa, quando as partes integram para construir algo de valor, certo? Você tem casos que foi o começo, né? Patrão contra empregado. É uma negociação distributiva, onde você vai distribuir 50 para você, 50 para mim, meio a meio, entendeu? Aí entra aquela coisa de partir o bolo no meio e não tem conversa. Mas existe estratégias, gente, para tudo isso que nós estamos falando. Existe gráficos, quer dizer, numa negociação onde o relacionamento a longo prazo é importante. Por que você entra no integrativo? Por que você quer que todos ganhem? Porque para você o relacionamento ele tem um peso, uma vez que esse cliente vai negociar comigo e eu preciso dele amanhã. Entendeu? Legal. Então, você tem um tipo de negociação e você usa uma estratégia, ainda que intuitivamente, para uma negociação onde você tem uma importância de relacionamento e uma importância de resultado. Isso é um gráfico. E aqui no gráfico eu vou ter várias estratégias que eu posso usar, dependendo do peso que isso faz. E dependendo do poder que cada um tem dentro de uma negociação, entendeu? O problema é que a gente não conhece negociação no Brasil, gente. A gente não conhece. Então, quando eu falo disso, vocês entendem, assim, quais são os 7 fontes de poder? Quais são os tipos de poder? Quais são os gráficos, por exemplo, de resultado e poder, resultado e importância de relacionamento? São coisas que a gente não ouve falar. Entende? Então, eu estou em contato com uma escola de São Paulo e eu tenho algumas parcerias em São Paulo, por onde eu dou treinamento de negociação. E quando eu conversei com essa pessoa, que é a dona da escola, ela falou, Luciana, você é a 5ª pessoa que eu converso e você é a única que está falando de negociação comigo. Todo mundo falou de vendas. Eu vou falar de negociação, mas a pessoa começa em vendas. E são 2 áreas complementares, sim, mas distintas. Entende? Só que a gente não conhece. É uma das ferramentas que você precisa ter, na minha opinião, saber negociar é uma skill que um profissional de vendas tem que ter. Principalmente para gerenciar conflitos. Exatamente. E eu fico muito feliz, Gerson, porque quem está nos seguindo, quem nos acompanha, tem visto que a gente tem trazido aqui pessoas que trazem algumas competências pouco faladas. Por exemplo, a gente já trouxe a Bárbara com RH estratégico, ela trouxe, uma visão incrível sobre isso. Inclusive, volte, se você não viu esse episódio, vá lá assistir, vale super a pena.
A gente trouxe a Jana, que saiu até nessa semana que nós estamos gravando aqui. O da Jana foi ao ar esta semana. Ela falava de branding. Porque todo mundo pensava branding com a marquinha. Não, branding é muito mais amplo que isso. E a gente hoje está falando aqui com a Lu. E a Lu está trazendo para a gente uma ferramenta de trabalho, de aprendizado e que você usa 100% do seu tempo e que ninguém fala no Brasil. Porra, eu me sinto assim, né? Eu acho que a gente tá tendo muita sorte, né? Ela falou que ela é uma mulher de sorte, mas nós também, né, Gerson? Toca aí de novo. Somos sortudos, porque a gente acabou trazendo aqui nesse nosso Texto Inspira algumas ferramentas que são relevantes para o dia a dia do empresário, do empreendedor, né? Eu, fazendo a leitura, eu acho que quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo agora começou e vai provocar, com a fala da Luciana, um repensar, um refletir, né? Com algumas perguntas que provavelmente eu, assim como vocês, devem de tê-las, né? O meu setor de compras, ele sabe negociar? Os meus líderes sabem negociar? Os meus gerentes, eu sei negociar? Né? Olha a profundidade desse processo, né? Será que as pessoas que trabalham dentro da minha empresa foram, a partir do processo de crescimento, das experiências que foram tendo, elas aprenderam só daquele jeito que é o jeitão da empresa de fazê-lo e aquele jeitão será que é o melhor? Né? Olha só que provocação. Isso sempre foi assim e vai continuar assim. A ortodoxia que a gente ouviu em outros podcasts nossos, sim, tem que pensar. Eu até... eu sei que você não fez isso nesse propósito, mas eu começaria pelo cara... Eu sei negociar. Tá, agora que eu perguntei para mim mesmo, será que o meu setor de compras... Isso não é uma crítica, é só uma inversão da ordem, mas, sem dúvida nenhuma, se questionar e a irrequietação é aquilo que a gente tem que ter o tempo todo. A gente negocia todo dia, o nosso dia inteiro, né, pessoal? Nosso dia inteiro é negociar. Até Sim. com a gente mesmo. A gente faz as negociações o dia inteiro, né? Sim. E aí a gente vai ter resultados bons, ruins, brigas, né? A pessoa é difícil. Tem um amigo meu, adoro ele, o Scott Tilema. Ele é ex-agente do FBI. E o Scott estava contando para mim, né? Eu falei assim, como que é, né? Porque ele trabalhou muito tempo em sequestro. Então, ele fala assim, Lu, a gente tem 15 segundos para estabelecer uma conexão e convencer a pessoa que eu sou amigo dela e que ela tem que se entregar para ser preso e não matar a pessoa que está na frente dela. E ele está num grau emocional enorme. Então, eu gosto desse exemplo, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra com algumas empresárias daqui de perto. É um grupo de empresários que tem de grandes empresas. E aí eu falei sobre... a gente começou a falar sobre a situação da Colômbia e das negociações com as Farc da Colômbia. Então, por que eu coloquei aquilo? Porque depois daquilo, negociar com o pai, porque todas são herdeiras, tá? Então, negociar com o pai, negociar com os irmãos, passou a ficar fácil, certo? Então, como eu posso gerir melhor essas negociações na transição sucessória, com o meu pai? Sabe, como é que eu faço isso? Se você souber negociar, a sua vida fica tão mais fácil. O conflito some. Tão mais fácil. Gente, então assim, qual é a skill? Por que eu amo negociação? Porque negociação mudou a minha vida. Porque tornou o peso das minhas decisões mais fácil, mais... Sabe, eu sei o que eu quero, eu tenho o que eu quero e eu tenho como chegar, tem um caminho fácil. Isso não quer dizer, a gente às vezes pensa, não quer dizer que você vai vencer todas as negociações e nem que não vencer seja uma perda. Eu tenho uma frase. Faz aí, então já olha para aquela câmera e faz essa frase. A minha frase é, quem negocia, quem sabe negociar, sempre ganha. Ainda que a sua decisão seja não negociar.
Porque quem sabe negociar, sabe medir quais são os resultados que eu vou ter. Entende? Você não entra de qualquer forma numa negociação. Está preparado. Quem sabe negociar sempre ganha. Isso não quer dizer que você vai derrubar o outro, que o outro não vai ganhar nada. Mas você vai ganhar, porque você sabe o que está acontecendo. Eu ouvi isso. Gente, eu adoro esse cara. O Richard Quest é depois vocês olham, ele é um dos maiores repórteres da CNN. Ele entrevistou a rainha e eu fiz um curso, um treinamento com ele sobre comunicação na Suíça. Esse cara é fantástico. Quer dizer que eu sou louca, né? Eu sou a louca do estudo, eu sei. Eu deixo de viajar, de comprar carro, de tudo para estudar. Mas ele falou algo e aquilo se tornou um mantra para mim. Ele falou assim, quem estava entrevistando ele era um diretor da Forbes Internacional, e ele falou assim, como você consegue entrevistar Rolling Stones, rainha, como você consegue obter? E ele falou assim, isso é o meu playground. Qual é o seu playground? Onde você se sente no parquinho de diversão? Negociação é o meu? Qual é o seu, Alex? Aonde você se sente super confortável? Aonde você ama estar? Qual é o seu? Aonde você ama estar? Aonde é aquele lugar que você fala, aqui eu domino, aqui eu estou bem, aqui você pode colocar uma mesa com 20 pessoas na minha frente, todas tentando me engolir. Eu entende? Eu entendo o que está acontecendo naquele cenário. Ele não me pega de surpresa. O problema da negociação é quando a gente não se prepara, você é pego de surpresa. Entra no módulo emocional. Para de racionalizar e, portanto, você para de entender quais são as consequências futuras da sua decisão no presente. Você toma decisões baseadas nas suas emoções, nas suas crenças passadas, geralmente por defesa, e depois você se arrepende. Ó, eu já vou até facilitar uma coisa para nós depois. Pega esse corte aí, tá? Porque isso aí tá rico demais. Olha, mas eu tenho que fazer uma pergunta agora para a Luciana. Assim como num jogo de dominó, o jogo inicia com uma pedra, a primeira pedra colocada sobre a mesa, e aí todos vão colocando as pedras na sequência, né? Então, por exemplo, se eu sou um profissional, eu quero melhorar esse processo meu de negociação. Lógico, primeiro eu já fiz a reflexão e eu quero melhorar. Se eu sou empresário, eu quero melhorar a negociação, ensinar meus colaboradores a melhorarem nesse processo de negociação, né? Qual é a primeira pedra, Luciana, para pôr na mesa, na sua opinião? Você fala de skill, a primeira pedra é treinar, né? Treinar. Você tem que treinar? Contrata alguém? Eu faço, olha, gente, o duro que eu não posso falar para quem eu faço, entende? Mas eu mentoro grandes empresários, grandes. Eu estou mentorando agora, eu vou falar só desse caso, tá? Não vou falar nome de ninguém, fazer igual a doutora, aquela psicóloga que ela fala que não vai falar o nome e fala. Mas eu estou mentorando uma pessoa que ela é dona de um hospital, é uma das sócias, não faz parte da gestão. Eles estavam com um grande problema na gestão. Ela me ligou depois de uma reunião, numa crise, porque ela foi arrebentada na reunião. O gestor, que é uma pessoa com uma capacidade de se expressar fantástica, acabou com os argumentos dela. Acabou. E ela saiu indignada porque essa pessoa era super ética. E aí ela falou assim, eu preciso de você. A gente fez 5 sessões, assim, porque eu fui falando, você precisa fazer isso, 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 porque ela tinha um time para outra reunião de conselho. E aí eu falei para ela, o caminho é esse, você tem que fazer isso, isso, isso. Ela me ligou depois, falou assim, ela falou exatamente isso, ela falou assim, a sensação de paz e poder que eu tenho agora, você não consegue imaginar, eu não tenho palavras para te agradecer. Por ela conseguir entender como ela deveria fazer para que ela fosse ouvida, caso eles não seguissem algumas regras que eram necessárias. Entende? Então, assim, eu falei para ela na negociação, eu falei assim, não, o pior, né, que o seu case é fantástico, mas eu não consigo falar nada, você nunca vai dar um depoimento, porque essa pessoa nunca vai poder descobrir que ela fez um treinamento de negociação. Entendeu? Então, assim, tem casos, principalmente em casos de board, herdeiro, que sim, eu treino para isso. Mas eu treino muito também para que eles consigam fazer essas transições, consigam se expressar, consigam negociar. Porque, imagina, gente, um pai, ele construiu aquele legado, certo? Ele está lá com 60, 70 anos e muitas vezes ele não quer fazer, não quer passar, porque
isso envolve muita crença, isso envolve muito valor, isso envolve quase doar um filho. E aí você tem uma geração que está vindo para essa sucessão. Esse conflito, ele precisa ser gerido. E, às vezes, a empresa, ela não sabe como gerir. Então, em algumas empresas, eu tenho feito esse trabalho justamente nessa sucessão para que isso ocorra de uma forma pacífica. E em algumas empresas é capital aberto, porque isso é visto pelo mercado. Quando você tem uma transição bem estruturada, o mercado acaba olhando essa empresa com outros olhos e as ações são valorizadas, entendeu? Então, isso é uma preocupação também. Sensacional, né, Alex? É isso aí. Gerson, mas tudo que é bom acaba. Pelo menos acaba por enquanto. Depois a gente pode pensar numa próxima rodada. Estou à disposição. Eu acho que vale, assim, fica à vontade, o microfone é aberto para você deixar o registro de alguma mensagem que você gostaria de dizer para os empreendedores. Para os gestores, para os gestores. Exatamente. É que eu sabe, aquele intraempreendedorismo, para mim, é a palavra... Chave, né? Chave. Empreendedor é empreendedor. Se você está um empreendedor dentro de uma empresa, empreendendo sua carreira lá, ou você começando um negócio, ou você tocando o seu negócio. Então, assim, o que você diz aí, Lu, para essas coisas que você acredita, vai? Olha, eu acredito que a vida da gente passa muito rápido. Eu tenho um desejo na minha vida. Eu quero ser um vinho bom quando eu ficar velha. Eu não quero ser um vinho que azeda. E eu acho que para isso é fundamental você saber o que você ama, o que você quer, o que você pode fazer hoje para que quando você tiver, sei lá, 70, 80 anos, você olhe para trás, se orgulhe do que você fez e sinta alegria pela caminhada que você teve. A gente não sabe se vai chegar lá, mas a alegria do dia a dia é que faz a nossa vida valer a pena. Então, para um pouco aonde você está, pensa aí o que você quer para o seu futuro. Claro, tem algumas coisas que eu faço, que eu amo, por exemplo, essa skill de negociação. Eu amo ensinar negociação por isso. E eu tenho feito da minha vida um lugar onde eu me sinto privilegiada. Ah, eu sou rica? Não, ainda não. Mas eu posso dizer que eu cheguei num lugar onde eu faço tudo que eu amo. Tudo que eu amo. Então, às vezes as pessoas falam, você trabalha demais. Mas eu nunca reclamo, porque eu só faço o que eu amo. E isso é um privilégio. Então, o primeiro deles é descobrir o que você ama. Qual que é seu playground? Aonde você está totalmente à vontade. E vai para esse caminho. A vida passa rápido. Isso aí, Lu. Obrigado. Gerson, mais um. Feliz. Lu, obrigado. Foi muito bacana. Muito e obrigada. Você que nos segue, vá lá, olhe assista nossos podcasts, curta, compartilhe, indique para aquele seu amigo que você acha que está precisando escutar isso. Se ele também não estiver precisando, ele vai passar para alguém que pode estar, né? Exatamente. Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo Texto Inspira. É isso aí. Um abraço a cada um.